Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Por que o Olaf Scholz, que é o líder político da Alemanha, primeiro-ministro, figura que aparece nessa foto aí para vocês, mentiu sobre a Rússia? E trago a matéria referente a isso aqui para a gente abrir essa discussão. A Rússia desligou o gás, diz o líder alemão, diz o Olaf Scholz. Essa fala do Olaf Scholz, somadas a tantas outras que são vergonhosas também, assim como posicionamentos oficiais do governo alemão e medidas concretas, explicam em boa medida por que a popularidade do governo alemão só cai. E essas decisões do Partido Social Democrata e da coalizão que forma o governo alemão explicam por que a cada pesquisa que é feita, o nível de aprovação do Olaf Scholz só cai. Porque, além de fazer falas extremamente vergonhosas e subservientes, servis, o Olaf Scholz também toma medidas que reforçam, ele adota medidas que reforçam a agenda da OTAN, que reforçam a agenda britânica e estadunidense, que só piora a vida do povo da Europa continental, a vida do povo alemão. Vários governos na Europa continental estão adotando uma agenda que piora a vida do povo, por isso a queda da popularidade. Quando a gente pega a história do Partido Social Democrata alemão, a gente vê ao longo da história vários posicionamentos que pioraram a vida do povo alemão, e isso quando não tomam decisões tão covardes, têm um posicionamento tão pelego, que fazem emergir forças que se apropriam desse cenário de crise para transformar a Alemanha no inferno. Em boa medida, o comportamento social-democrata alemão no passado explica a ascensão do nazismo na Alemanha, por causa do comportamento pelego, covarde. E o Olaf Scholz agora está tomando decisões muito parecidas. Quando a gente vê o Vladimir Putin, presidente da Rússia, falando que as decisões que os governos europeus estão tomando fará emergir forças extremistas na Europa que podem corroer os regimes, é justamente desse tipo de posicionamento que o Vladimir Putin está falando. Trago aí 2 pontos e começo pelas letrinhas vermelhas. Então, essa questão do gás, o que o Olaf Scholz está fazendo? Ele está transferindo responsabilidades para a Rússia. Por decisões tomadas pela Alemanha, mas também por fatores de pressão externa que não vêm da Rússia. Nessas falas mais recentes, o Olaf Scholz conseguiu inverter todo o cenário. Ele faz colocações completamente invertidas em relação àquilo que está acontecendo. E ele tem feito isso não só para abraçar a agenda dos Estados Unidos, a agenda na questão energética, como ele também tem feito falas extremamente cretinas para apoiar o massacre de palestinos na faixa de Gaza. Então o Olaf Scholz está se notabilizando por falas extremamente infelizes e por uma demagogia que se vale de princípios distorcidos para defender todo tipo de barbaridade, não só contra o povo alemão, como no caso de Israel, apoiando o massacre contra os palestinos. Então não gera um dano só para o povo alemão, gera dano para outras populações também. Letras vermelhas, começa pelo primeiro ponto ali. Pressionado pelo preço da energia e pela pressão da população por causa do preço da energia, para ser mais preciso, o Olaf Scholz tenta culpar a Rússia quando, na verdade, o que está acontecendo é uma adesão da Alemanha à agenda britânica estadunidense. Observando o cenário energético europeu, os Estados Unidos tomaram certas medidas, trabalharam de maneira dedicada a sequestrar os mercados de gás russos. Então o gás russo era mais barato, o gás dos Estados Unidos é mais caro. Conseguiram obter sucesso nisso e hoje a Alemanha paga mais caro por isso. Aí vem o Olaf Scholz, no alto das suas falas extremamente mentirosas, e diz que é a responsabilidade da Rússia que fechou o gás.
Isso aí é inverter completamente a realidade. Teve um camarada que perguntou, preocupado, né? Tiago, como é que o que o governo alemão precisa? Eu sempre repito porque é legal, essa pergunta foi boa. O que o governo alemão precisa fazer para deter a ascensão da direita na Alemanha? A resposta que eu dei é a mesma que eu sempre dou. O governo alemão precisa parar de dar tiro no pé, precisa parar de sabotar a própria população, precisa parar de adotar a agenda da OTAN, precisa parar de falar coisas constrangedoras como essa, precisa parar de reforçar a agenda britânica, estadunidense e de Israel. Enquanto seguir reforçando o que tem de pior no mundo, o governo alemão só vai ladeira abaixo. Aí vem a público e fala coisas ainda piores. Eu não sei o que é pior no governo alemão, se é o comportamento prático, o que faz em silêncio na canetada, ou se é as coisas que fala. Então, é a adesão da Alemanha à agenda britânica, estadunidense e anglo-yankee que explica a situação da Alemanha. Nada mais. Por que a Rússia fecharia o gás se a Rússia ganha vendendo gás para a Alemanha? Historicamente ganhava, sempre ganhou fazendo isso. Desde que isso acontece, né, lógico. Sempre é muito tempo, mas desde que existem relações energéticas entre Alemanha e Rússia, a Rússia não tem motivo para fazer uma coisa dessa, porque ela também ganha com essa relação energética. Quem fechou a torneira do gás não foi a Rússia. Letras azuis. Os Estados Unidos sabotaram as relações entre Rússia e Alemanha para conquistar mercados do gás, e conseguiram. E o fato de terem conseguido é o que explica a situação da Alemanha. Aí vem o Olaf Scholz e fala esse caminhão de mentiras para defender uma agenda que prejudica o povo alemão. Letras azuis. O Olaf Scholz usa uma retórica anti-imperialista porque ele fala de um imperialismo russo. O governo Olaf Scholz tem dito o seguinte: a era do gás russo barato acabou. Ou seja, ele está admitindo nas próprias sentenças que profere o porquê que o gás está caro, por que a energia está cara. Ou seja, a era do gás russo barato acabou por quê? Porque agora a gente está pensando em estabelecer relações com países que têm as mesmas características ideológicas, políticas, pipipi, popopó. Mas ele está admitindo ali com o uso demagógico, de uma demagogia que a OTAN também usa, que é defender a democracia, uma bobagem dessa aí, para tomar decisões econômicas, de cunho econômico, ou seja, é a mistura entre geopolítica e economia. Eu sei que é difícil dissociar, mas nesse caso a visão ideológica ela é completamente adotada para romper as relações com a Rússia e escolher os Estados Unidos, que oferecem gás mais caro. E não é nem por questão de meio ambiente, porque o gás dos Estados Unidos é de xisto e a sua extração é extremamente violenta contra a natureza, entendeu? Coloquem aí impactos ambientais de extração gás de xisto que vocês vão ver. Então não só é um gás mais caro, como também um gás que a sua extração prejudica mais a natureza. Aí o discurso alemão é: não vamos trocar a liberdade e a democracia pelo gás barato russo, porque queremos frear o imperialismo russo. Então, assim, o que o Olaf Scholz está fazendo aí, como eu coloco nas letrinhas azuis, é usar uma retórica anti-imperialista para social-democrata de botequim, para abraçar um imperialismo real, que é o britânico-estadunidense. Então ele inverte a realidade e por isso a Alemanha se encontra na situação em que ele se encontra. Teve uma importante empresa do ramo metalúrgico alemão aí, que ao mesmo tempo que o Olaf Scholz estava falando essa bobagem aí, os caras estavam fechando um monte de postos de trabalho, milhares de postos de trabalho por causa do preço da energia. E por causa das medidas que o governo adota que estão encarecendo o custo da produção na Alemanha. Ou seja, o Olaf Scholz fala algo para um lado e a realidade vai completamente para o outro. E isso explica a situação da Alemanha. Quanto mais a indústria alemã for degradada, mais os empregos caírem, condições de vida, mais a crise vai fazer emergir forças que vão se apropriar desse cenário de crise, com soluções fáceis, e vão ganhar espaço. Lá atrás, no contexto de crise do entre-guerras, foi o comportamento pelego de setores social-democratas que levou a Alemanha onde ela chegou. Não só isso. Até porque também conspira para isso a habilidade de setores oportunistas. Então a questão é a seguinte: o Olaf Scholz e o governo social-democrata, a sua coalizão, né, não é só o Partido Social-Democrata, toda a coalizão que dá base, muda o seu comportamento, ou senão vai reforçar uma agenda que enfraquece ainda mais a Alemanha. E eu continuo ali, assim como o Olaf Scholz usa a memória do Holocausto e da
atuação alemã no Holocausto, do regime nazista, para apoiar um novo genocídio, como se a questão fosse a seguinte: nós temos um compromisso, uma dívida histórica com Israel, porque os judeus foram massacrados pelo Hitler, o governo alemão, e agora a gente tem que abraçar toda a barbaridade que Israel faz. Então, assim, a questão é o que os palestinos têm a ver com isso, né? Promoveram um genocídio lá atrás e estão bancando, se nada for feito, um novo genocídio agora. Erraram lá atrás e erram agora. Um erro não conserta outro. Dois erros não fazem um acerto. Então a questão fundamental é, o Olaf Scholz está fazendo uso de uma retórica mentirosa para abraçar o massacre, para apoiar o massacre de palestinos na faixa de Gaza, com o discurso de estar reparando um erro histórico. Não, ele está cometendo um segundo genocídio, está apoiando o segundo genocídio fazendo isso. Para ver como ele tem o hábito de distorcer a realidade. Letras vermelhas. Quase ao mesmo tempo, o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, comparou Putin ao Hitler, que é uma retórica da OTAN. Isso revela a completa submissão da Alemanha ao projeto da OTAN. É constrangedora a posição da Alemanha, na verdade. Eu tenho falado, eu já vi posicionamentos até da Alemanha lá atrás, né? A gente via a Alemanha um pouco mais resistente, mas a Alemanha, esse governo está cada vez mais perdido, cada vez mais impopular e cada vez mais frágil e tomando decisões muito vergonhosas e que prejudicam o povo alemão. Continuamos na Europa, tá? Continuamos aí na Europa a falar desse cenário de desespero europeu. Eu falei aqui do Olaf Scholz, mas vamos continuar falando sobre esse cenário de OTAN, Rússia, guerra na Ucrânia, decisões europeias. O Conselho Europeu dá aprovação final à introdução de infrações penais e sanções por violação das sanções da União Europeia. O que significa essa questão de infrações penais? Significa que estão apertando o garrote em torno das sanções. Letras verdes. Agentes econômicos encontram formas de driblar as sanções contra a Rússia. Essa é a base sobre a qual está atuando essa decisão aí. Esse é o contexto que explica esse tipo de medida desesperada. Porque o que a gente está falando aqui é de botar a gente na cadeia e de fechar empresas porque elas tomam certas decisões. Quando uma empresa olha para o cenário e vê assim, não é vantajoso fazer isso, é vantajoso fazer aquilo para eu continuar vivo, e decide por fazer essa coisa que está sendo criminalizada, significa o quê? Que não existe, se é para a gente usar um linguajar do próprio liberalismo que diz nortear isso aí, não existe liberdade econômica. A decisão é essa, tem que estar alinhada ao projeto da OTAN aqui, senão não é viável. Então a gente está falando aqui de infrações penais, que é prender representantes e fechar empresas. Se essas empresas, com o objetivo de tomarem decisões economicamente mais lógicas, optarem por negociar com a Rússia. Quando a Alemanha olha o seu cenário energético, gás russo barato em quantidade, com uma infraestrutura construída que a gente conhece historicamente, ou o gás alemão, o gás estadunidense, caro, com impacto ambiental na sua extração, onde é muito mais complicado o processo de infraestrutura para isso. O que a gente opta? Pelo gás russo ou pelo gás dos Estados Unidos? Pelo gás dos Estados Unidos. Qual é a lógica nisso? Nenhuma. Por isso que tem empresa fechando ao mesmo tempo que o Olaf Scholz está fazendo um discurso furado sobre democracia. Então, o que explica é, a economia tenta seguir o seu fluxo. E a União Europeia, e a OTAN, e os Estados Unidos, e o Reino Unido, e os interesses financeiros desse mundo aí não estão deixando. Porque, logicamente, existe o intuito de submeter a economia alemã aos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. Os Estados Unidos seguem crescendo, surpreenderam com o crescimento econômico, que foi roubado. Esse crescimento econômico do que o Biden apresenta, ele foi roubado da Europa continental. Letras azuis. Representantes poderão ser presos e empresas terão registros cancelados com essas medidas que estão sendo endurecidas aí.
Isso aí é uma economia de guerra. Estamos falando de uma bolha de supercontrole. Quando a gente fala da OTAN, Europa, Estados Unidos e Canadá, Oceania, sobretudo Austrália e Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão, é uma bolha de supercontrole. Ou esses países submetem aos interesses britânicos e estadunidenses, ou senão os caras vão presos. Então há aí já uma... Não, ela está sendo discutida, mas ela não é oficializada. Já existe uma economia de guerra não oficial. Teve processo eleitoral na Coreia do Sul, onde o partido no poder foi completamente massacrado por causa das decisões que tem tomado. O que significa que a governabilidade dentro da bolha da OTAN vai ficar muito dificultada. Porque os caras estão tomando decisões que contrariam seus interesses. Para formar uma coalizão contra a China, os Estados Unidos forçaram a Coreia do Sul a enfiar o orgulho nacional debaixo e engolir um monte de desaforo histórico do Japão para formar uma coalizão. Aí o Yoon Suk Yeol, lá, que é o líder político sul-coreano, topou isso aí, mas aí o partido dele foi massacrado nas eleições. Por quê? Porque isso desagrada o povo sul-coreano. Tudo por causa do projeto da OTAN, que é formar uma coalizão regional para ser bucha de canhão contra a China. Mais um caso de decisões tomadas que vão contra o povo, que desfavorecem o governo, que não governa para o povo, e sim governa para outras forças que não são forças que favorecem aí as melhores condições de vida da população e da economia. Mas claro, a Coreia do Sul é um país ocupado pelos Estados Unidos, então, assim como a Alemanha, né? A gente olha aí, o Olaf Scholz é um administrador ali, né? Um cara que tem uma margem de escolha muito restrita, mas não é por isso que a gente vai aliviar, né? Quem quer liberdade tem que conquistar, né? Não é a bolha da OTAN que fala tanto de liberdade, assim, então. Continuamos aí, né? O número de tropas dos Estados Unidos na Europa Oriental pode continuar a crescer. Na verdade, a presença no geral de tropas dos Estados Unidos tem aumentado. Letras vermelhas. O número de tropas na Europa. Letras vermelhas. Os Estados Unidos usam o medo da Rússia para ampliar a sua presença militar na Europa. O medo da Rússia, entre aspas, porque é o discurso de medo da Rússia, né? Temos que nos defender, senão a Rússia vai dominar o mundo. O que não é novo, né? Lá atrás era o risco soviético, a União Soviética vai dominar o planeta inteiro, né? Acabou a União Soviética, voltou a ser Rússia, não tem mais o regime socialista, mas a propaganda é a mesma. Que é esse medo da Rússia, o medo do leste, né? Os bárbaros vão invadir. Aí usam esse medo da Rússia para ampliar sua presença militar na Europa, mas o foco é ampliar o seu controle sobre o continente. Diga-se de passagem, é a função da OTAN. A OTAN é uma ocupação militar da Europa continental, com discurso de defesa. Que outra narrativa poderia explicar ou justificar para a população europeia a presença de tropas ali dos Estados Unidos nessa quantidade? Se eu tirar todo esse verniz de estamos defendendo a Europa dos russos, todo mundo vai enxergar o que realmente é, que é uma ocupação militar. É uma ocupação militar. Isso é muito triste para a Europa, na verdade, né? Dado o nível de consciência política que foi desenvolvida com todos os erros históricos cometidos, ter que enxergar hoje que é um continente ocupado, né? Ou países ocupados, alguns mais do que outros. Como é que vai se justificar isso, se não... Né? Se eu tivesse falado país, né, o continente, né? Não sei se eu não falei, mas acho que não falei. Mas às vezes a gente está falando e... Mas enfim, o que mais justificaria, como justificar isso para a sociedade, se não com uma narrativa de defesa, de proteção, de segurança? Letras verdes. Os Estados Unidos têm mais de 100 mil soldados na Europa. A Alemanha é uma central de controle dos Estados Unidos, né? Não à toa, o centro de comando do AFRICOM, que é o comando
militar dos Estados Unidos para a África fica na Alemanha. Então, assim, a Alemanha é um país ocupado. É um país ocupado militarmente. Não tem, aí a gente vai falar de soberania, de autonomia, vai ter que construir tudo isso. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é um país ocupado. A Europa é um continente, alguns países mais do que outros, ocupado. Alguns têm mais soberania, outros têm menos. A Alemanha é um caso extremo aí de falta de soberania, um país ocupado. Aí o Olaf Scholz fazendo essas falas, não só ocupado militarmente, como também com um nível de infiltração política de setores anti-alemães enorme. Letras azuis. A Lituânia está pedindo que toda a sua sociedade esteja pronta para o serviço militar. Eu trouxe essa informação aí, porque já estamos nessa questão, né? Economia de guerra, Europa ocupada, a Alemanha manda mais as suas tropas para o Báltico, recebe mais tropas nos Estados Unidos. Mais uma matéria da Reuters. A Rússia teve que atacar instalações de energia da Ucrânia em resposta aos ataques de Kiev, já que estamos falando do cenário Rússia e OTAN e guerra na Ucrânia, faz parte desse pacote aí. A mídia tem atacado constantemente a Rússia por causa desses ataques a estruturas energéticas, a mídia corporativa, e a Rússia resolveu dar uma resposta sobre isso, né? Por que está fazendo? Letrinhas vermelhas, a Rússia está respondendo aos ataques ucranianos à produção de combustíveis, porque a Ucrânia, na impossibilidade de derrotar a Rússia militarmente na guerra, ela está optando por segurar o jogo, dentro do possível não permitir que a Rússia avance mais, e está atacando regiões civis e a infraestrutura econômica da Rússia. Até os Estados Unidos já criticaram isso aqui, né? Que não porque apoiam a Rússia ou por qualquer sentido humanitário ou porque querem uma economia organizada para o planeta inteiro, mas porque no ano eleitoral afetar a exportação de combustíveis da Rússia pode aumentar o preço dos combustíveis nos Estados Unidos, o que vai levar a uma insatisfação com o governo Biden. Sinal de que isso realmente está acontecendo. Pesquisem isso, tá? O governo Biden critica a Ucrânia por atacar produção de combustíveis da Rússia. E isso está acontecendo. Aí a Rússia responde para dissuadir a Ucrânia para parar de fazer isso, ela está respondendo a mesma moeda para ver se o pessoal se liga, né? Letras verdes. A Rússia tem frisado que não atacou instalações energéticas ucranianas durante o inverno para não gerar impacto catastrófico para civis, né? Então tudo faz parte desse contexto aí. Aí o tema do final de semana, né? Até postei lá um textinho, postei aqui na aba da comunidade no YouTube, postei no WhatsApp, no canal do WhatsApp, postei no canal do Telegram, um breve comentário. Aconteceu o fato, estava ali assistindo, né, ao longo do final de semana, e eu vi que teve aquele episódio ali dos ataques, né, na verdade foi uma resposta do Irã. A mídia aborda como se fosse o Irã querendo começar uma guerra, mas na verdade aquilo ali foi uma resposta iraniana super branda a um ataque à embaixada que Israel fez, e isso aí não derrubou a grade de programação. É interessante, quando Israel ataca uma embaixada, atacou a embaixada iraniana na Síria, não houve essa queda da grade de programação. Tinha canal da mídia corporativa, assim, era uma coisa dividida entre, uns ficavam fazendo propaganda do Iron Dome o tempo inteiro, né, do sistema de defesa aérea de Israel. Outros teve canal até que transmitiu as falas do porta-voz das forças de segurança e de defesa de Israel. Para ver eu tive que ver ao vivo, não tive que ver não, porque eu não sou obrigado a ver, mas eu vou assistir pelo exótico da coisa toda, né? As emissoras viraram uma espécie de canais de comunicação dos interesses sionistas, né? Então viraram agências de propaganda, de comunicação, as relações públicas do Estado de Israel. E foi isso. Não ocorreu o mesmo quando Israel atacou uma embaixada. Nem é preciso relatar aqui a diferença que existe entre um ataque a uma embaixada, isso aí é uma grande afronta às leis internacionais, isso aí é um escândalo, diga-se de passagem.
não teve a mesma abordagem. Aí o Irã respondeu isso de uma maneira super branda. O Irã ficou. Quase que o Irã disse onde é que ia atirar os drones e mísseis, entendeu? Não, a gente vai jogar ali para dar uma resposta, porque a população iraniana precisa disso e também para que Israel saiba que não pode sair por aí explodindo embaixada. O Irã quase disse, ó, põe o sistema de defesa ali que eu vou jogar ali, né? Sabe o batedor de pênalti, eu vou bater naquele canto ali. E foi lá e bateu. Vou bater baixo ali no canto direito. Pula ali que tu vai pegar. Foi isso que o Irã fez. Para quê? Para dar uma resposta à sua população e dar uma resposta a Israel, e comunicando todo o planeta que faria isso e fez. Aí isso aí gerou escândalo. É absurdo completo, né? Não se conta todo o contexto. Quando se pega recortes, o Irã atacou, quer começar uma guerra. O Irã não pode fazer isso é abuso, mas tu pega esse recorte aí, isola ele, só fala disso aí, é óbvio que para as pessoas vai parecer que é isso mesmo, né? Aí o cara vai assistir assim, eles colocam várias telinhas uma do lado da outra, daí eles colocam ali. Tem 4 caras, 3 são pró-Israel, assim, 3 caras são pró-Israel, tem 2 correspondentes de Israel, um aqui no Brasil que é pró-Israel, e daí tem o outro é um apresentador, que também tem uma tendência pró-Israel. Daí fica todo aquele noticiário bombardeando a cabeça das pessoas. Trago o seguinte título: o Irã atacou. O que Israel fará agora? Bom, eu estou gravando esse vídeo aí ali pelas 7, 8 horas da noite do domingo, 12 horas antes em relação ao momento que ele se torna público para vocês, que é na segunda de manhã às 8 horas. Então até o momento não teve ataque. No momento que eu estou gravando o vídeo, está tendo reunião lá da ONU, porque Israel chamou uma reunião, porque agora é grave, agora a ONU presta para alguma coisa. Né? Antes a ONU ficava esculachando e humilhando a ONU, agora não, agora eles querem reunião na ONU para condenar o Irã. Então eu também não sei o que deu dessa reunião, porque eu estou gravando o vídeo agora. Então, logicamente, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês já sabem o que saiu daquela reunião, que eu ainda não sei, e vocês sabem se Israel atacou entre essas 12 horas que eu estou gravando e o momento que o vídeo se torna público às 8 da manhã para vocês. Né? Traga a seguinte matéria do The Guardian. O Irã alerta que atacará novamente com maior força se Israel ou os Estados Unidos retalharem. A matéria continua. Teherã disse que informou os vizinhos regionais sobre o ataque vários dias antes de disparar mais de 300 drones e mísseis contra Israel. O que ficou muito claro? O Irã atacou, telegrafou, né, os ataques. Ele diz, eu vou botar ali, coloquem os sistemas de defesa ali para... E mesmo assim, mesmo avisando, quase um dia atacar, eles, vou bater naquele canto, bateu, o goleiro tomou um gol ainda. Porque ainda teve base de Israel que foi atingida. Então, né? Aí vem todas aquelas propagandas do Iron Dome, né? E dos outros aparatos de defesa, né? O cara, esse aqui é o Iron Dome, esse aqui é o outro. 99% de eficácia. Assim o Irã disse onde é que ia atirar os... Ele disse que ia atirar, olha, vou jogar aqui e vou jogar em câmera lenta ainda, que é para vocês pegarem esses... Para quê? É só para gerar uma repercussão. Aí logo depois o Irã diz, tá, é isso aí, a gente atacou, mas não vai mais atacar. Agora estamos conversados, paramos por aqui, foi o que eu comentei no texto com vocês. Aí joga a bola para Israel. Ó, se tiver tensão é com vocês, porque eu só respondi ao ataque à embaixada, e ainda respondi de maneira ultra moderada. Agora é com vocês. Vocês vão querer escalar? Fica por conta de vocês. Todo mundo entendeu isso. Estou dizendo todo mundo, as inteligências, os centros diplomáticos, os itamaratis, né? Para usar a expressão aqui. Então assim, todo mundo entendeu isso aí. Todo mundo entendeu isso aí. Claro, daí vai ter o fanático lá, não, mas não foi, mas não importa. Esse aí nunca vai querer, ele não quer entender e muitos não conseguem mesmo. Agora, quem realmente importa é entender o que aconteceu. Tanto é que não houve comoção na opinião internacional sobre isso. Não houve escândalo. Mesmo os Estados Unidos, tá bom, tá, isso aí. Porque ninguém quer uma guerra no Oriente Médio, agora que não Israel. No caso da Rússia, pode transferir a atenção da OTAN para o Oriente Médio e isso vai deslocar um pouco a atenção da Ucrânia, mas a Ucrânia já está muito mal. Se houver uma guerra no Oriente Médio, isso vai desequilibrar uma situação que a Rússia tem uma boa participação lá, que é ter uma boa relação com Israel e com o Irã ao mesmo tempo. Então, vai ser negócio, vai encarecer o preço do combustível,
porque logicamente é uma guerra numa região produtora de petróleo. Isso pode favorecer a Rússia? Pode ser, mas mesmo assim eu tenho visto um esforço da Rússia lá para não. Os Estados Unidos também não quer. A China também não quer, porque tem vários interesses no Oriente Médio, assim como os Estados Unidos também têm. Então ninguém quer uma escalada. O que o Irã fez foi isso. E em boa medida, até aqueles que se apresentam publicamente contra o Irã, e aqui estou falando dos Estados Unidos, britânicos, a OTAN, estão dando graças a Deus que o Irã fez como fez. Ah, ainda bem, cara. Os caras não poderiam ter dado uma resposta melhor, só não agradecem o Irã porque não podem publicamente. E aí joga a bola para Israel. Vamos ver o que Israel vai fazer com isso agora. Eu pintei no mapa o Irã de laranja, Israel de amarelo, o Iêmen de rosa, porque eu vou falar do Iêmen também, uma setinha ali no Mar Vermelho, porque eu vou falar disso, um círculo ali no Golfo, porque eu vou falar disso também, no Estreito de Hormuz ali. E também vou falar disso. Letras vermelhas. O Irã promoveu disparos de advertência defensáveis e mesmo assim atingiu uma base militar de Israel. Eu vou bater naquele canto, bateu o goleiro, tomou o gol. Então a questão é a seguinte: o que o Irã fez foi um gesto simbólico. Ele falou, não, a gente pode atacar vocês com muita coisa e vai dar trabalho e vocês vão gastar para se defender. O que a gente está mostrando é, a gente não quer passar disso aqui, vamos parar por aqui? Letras azuis. O Irã deu uma resposta interna ao seu povo sem elevar atenção para quem importa. Ah, mas a mídia corporativa disse isso, o canal para a OTAN, o canal para Israel que eu assisto. Não, mas não, isso aí é... Para quem importa realmente, não elevou atenção. E elevar a atenção regional é o que Israel busca, porque Israel está numa situação complicada, que é bagunça, para tentar reverter a situação. Letras azuis. Se o Irã seguir com a estratégia de apenas apoiar grupos da região que atacam Israel e não se envolver diretamente, o desgaste israelense continuará, porque vive uma situação difícil. Por que Israel atacou uma embaixada do Irã na Síria? Para ver se o Irã respondia de maneira pesada numa embaixada israelense ou de outra maneira, para forçar uma guerra ali, para ver se muda a situação regional, ou pelo menos se muda a opinião internacional sobre Israel. Se ela se posiciona mais ao lado de Israel, mas também não deu. O ataque do Irã não gerou uma comoção internacional. Não, mesmo a mídia corporativa, alguns canais da mídia corporativa, não, assim, teve articulista que disse, mas a gente tem que ver que a embaixada do Irã foi atacada, né? E são canais que costumam defender Israel. Ou seja, esse ataque do Irã, essa resposta do Irã não gerou uma comoção. O Irã fez de modo a dar uma satisfação, vou atacar ali, eu posso gerar um estrago se eu quiser, mas no momento vamos manter o jogo como está. Só que Israel não pode manter o jogo como está, porque vai mal, Israel está mal, né? Letras vermelhas. Israel quer arrastar aliados para uma guerra com o Irã para reverter a sua situação desfavorável. Só que aí os Estados Unidos eles teriam que querer isso. Isso é muito ruim para os Estados Unidos, que tem interesses no Oriente Médio, que tem outros planos, que já estava desenhando os acordos de Abraão. Agora tudo isso sobe no telhado por quê? Porque tem um projeto ali de massacre de palestinos e o Israel quer a todo pano uma guerra para reverter a sua situação desfavorável. Mais uma matéria. O custo impressionante da defesa de Israel contra o ataque de mísseis do Irã e de drones, né? 4,5 bilhões de shekels, o equivalente a mais de $1 bilhão. O general Ren Aminoak, ele, que é conselheiro econômico do ex-chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, contou a esse portal sobre o alto custo de ativar os sistemas de defesa em Israel durante a noite e o preço relativamente baixo que o Irã pagou para promover o ataque, cerca de 10%. Ou seja, o Irã gastou aí pouco e Israel gastou muito para se defender. Isso já aconteceu lá isso aconteceu várias vezes durante a guerra na Rússia, né? A guerra na Ucrânia. A Rússia lançava enxames de drones baratos. A Ucrânia se defendia com equipamento caro da OTAN, isso gerou um desgaste diferenciado. O que o Irã fez agora? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão gastar se a gente começar uma guerra. Eu vou atirar aqui um monte de drone aí a 20 por hora para vocês pegarem. Aí vocês vão ver como vocês vão gastar dinheiro se tiver uma guerra. E gastou $1 bilhão. No momento de crise.
Aí o Irã, vocês não vão continuar isso aí, porque isso aí foi só uma brincadeira Foi só uma brincadeira de sábado à noite. Vocês querem brincar mesmo durante semanas ou meses? Vocês vão ver o que vai dar. Isso é uma guerra de proporções gigantescas, entendeu? Não tem nada a ver com invadir a faixa de Gaza ali, e mesmo assim tá difícil, porque tem uma guerra de guerrilha que está detonando o moral das tropas de Israel, já está com crise de recrutamento. Está tendo até que cogitar recrutar palestino, porque está difícil ali. Uma crise enorme de saúde mental no meio militar de Israel. Isso enfrentando o Hamas numa guerra de guerrilha na faixa de Gaza. Agora vai botar o Irã, tem o Hezbollah, que nem se compara o Hezbollah com o Hamas, né? O Hezbollah é muito mais bem preparado, mais bem equipado, tem muito mais armamento. E tem o Irã, o próprio Irã, né? Israel vai querer isso aí? Vai segurar essa bucha? Letrinhas verdes. Israel e aliados tiveram que mobilizar sistemas caros de defesa e utilizar aviões de combate, que é a parte que ninguém mostrou, né? É só o Iron Dome, né? É como se ficasse lá os robôs de Israel pegando tudo no ar, assim, né? E não acerta nada. Mas não, teve caça dos Estados Unidos, teve caça do Reino Unido ali, né? Garantindo, né? Quando o Iron Dome não acertava, o caça acertava. Né? Então a questão fundamental aí é que teve todo um aparato extremamente caro para se defender de um ataque de sábado à noite do Irã, entendeu? E sábado à noite é porque foi quando eu vi aqui, tá? Então a questão fundamental aí é, o Irã disse, vai ser caro, vocês querem mesmo isso aí? Letras azuis. A economia de Israel tem estado sob forte estresse também por causa do bloqueio promovido pelos Houthis no Mar Vermelho. E esse desgaste com o Irã seria mais um problema adicional, né? As bolsas, as expectativas econômicas sobre Israel, né, os mercados de Israel já estão ainda piores, né? Aí já tem o ministro da Defesa de Israel, não, a gente vai responder no nosso tempo. Já não há uma concordância. Pode ser que Israel responda, é uma tréplica, na verdade, mas eu acho que não existe uma comoção internacional para Israel fazer isso aí. Mais uma matéria aqui. A Guarda Revolucionária do Irã apreende navio ligado a Israel perto do Estreito de Hormuz. A matéria continua. As forças revolucionárias iranianas conduziram uma operação via helicóptero para assumir o controle do navio comercial, informou a mídia estatal. Letrinhas vermelhas. O Irã demonstrou que pode bloquear a via alternativa de Israel ao bloqueio do Mar Vermelho. Então, vamos voltar aqui. Ó. Porque o que estava acontecendo? Olha aquele círculo vermelho ali. Como está bloqueada a entrada pelo Mar Vermelho, Israel vinha recebendo algumas coisas pela Península Arábica. Países do Golfo recebiam e ia por terra. Tanto é que o governo jordaniano está sendo pressionado pela sua própria população a não deixar entrar nada para Israel. Por quê? Porque estaria contornando um bloqueio que é muito apoiado dos Houthis lá no Mar Vermelho. Os Houthis do Iêmen. Aí o que o Irã mostrou? Não vai entrar por lá e também não vai entrar por aqui. Vocês querem começar uma guerra mesmo? Vocês vão ficar sem nada, pelo menos dessa parte aqui. Vocês vão ter que se virar. Então, assim, embora aparentemente parecesse um ataque bobo do Irã, ele revelou muita coisa ali, entendeu? Ele disse, olha, eu posso desgastar muito economicamente vocês. Eventualmente, mesmo eu dizendo que vou bater no canto direito inferior, a bola entra, porque teve base militar de Israel que foi atingida, mesmo os caras cantando a jogada. E eu posso ferrar com vocês comercialmente, porque eu posso bloquear outra parte. Vocês querem uma guerra mesmo? Não foi um ataque tão bobo assim. Não foi um ataque nada bobo, na verdade. Né? O Irã está demonstrando o que ele sabe. Ele se preparou para isso. Né? Letras verdes. Os Estados Unidos têm o hábito de interceptar e apreender navios iranianos. O Irã só respondeu na mesma moeda. Aí teve lá figuras do Estado de Israel. Isso aí é pirataria. Foi o chanceler TikTok de Israel. Né? Que é assim que, pelo que eu sei, o Itamaraty aqui no Brasil chama o Relações Exteriores de Israel, que é o chanceler TikTok. Então, assim, pela
maturidade, o nível de maturidade que ele apresenta nas redes, né? O chanceler de Israel. O cara chamou e disse: isso é pirataria. É bom que daí já aponta o dedo para os Estados Unidos, porque é assim que eles fazem com os navios do Irã também, né? A resposta do Irã foi uma resposta, digamos assim, inteligente. Eu até falei na sexta-feira, espero que o Irã responda de algum jeito, mas faça a coisa de uma maneira inteligente. Ao meu ver, foi uma resposta inteligente que o Irã deu, porque não gerou comoção internacional. Vamos ver se o pessoal vai fazer, só se tiver uma grande campanha de comunicação ou acontecer alguma false flag por aí no meio do caminho. Agora, eu não vi comoção nem nos aliados de Israel. Continuamos nesse assunto. Israel quer gerar o caos com o aval da ONU. A ONU não prestava para nada, a ONU era pró-Palestina, mas agora a gente vai acionar a ONU para a gente... Matéria da mídia de Israel. O Conselho de Segurança da ONU se reunirá no domingo para negociações de emergência sobre o ataque do Irã contra Israel. A matéria continua. O enviado israelense solicita que o órgão condene ataques sem precedentes de mísseis e drones iranianos e liste a Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista. Aí vai ter uma reunião, a mídia já falou que vai ter reunião, não sei nem se não vai transmitir, eu não estou vendo agora, está rolando lá, deve estar acabando já. E não teve nada perto disso, né? Que eu coloco nas letras vermelhas. Não houve nem de perto o mesmo tratamento quando Israel atacou a embaixada na Síria, a embaixada iraniana. Que se destaque isso, né? Letras azuis. Em reunião, o G7 condenou o Irã pela resposta a Israel. Também não houve uma resposta dura assim quando Israel atacou a embaixada, que é uma coisa gravíssima. Mas mesmo assim não produziu comoção internacional, tá? Essa resposta iraniana aí. Letras azuis. Israel quer apoio na ONU para escalar o conflito de uma maneira assim, digamos, legal, porque assim, teve uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que solicitou, apelou para que Israel parasse de atacar a faixa de Gaza. Israel parou. Aí a cara de pau dos caras é a seguinte, eles não seguem uma resolução quando ela é decidida, eles chamam uma reunião no Conselho de Segurança para apontar para o Irã. Qual é a credibilidade que Israel tem para fazer isso aí? Convém que o pessoal chegue na reunião e diga, mas isso é uma pouca vergonha, cara. Esses caras não seguem uma resolução que agora vem querer botar, cagar regra aqui, me perdoa a expressão. Vão a puta que pariu, entendeu? Me perdoa a expressão de novo. Mas é tanta cara de pau que não tem como o cara ver isso aí e não ficar, o sangue não ferver. É muita cara de pau, é muita hipocrisia, é muita canalice do Estado de Israel fazer uma coisa dessa aí. Então, Israel quer apoio na ONU para escalar o conflito e gerar uma guerra com o apoio dos aliados para reverter a sua situação difícil, situação regional. Mais uma matéria. Os Estados Unidos não participarão de ações retaliatórias contra o Irã, diz a Casa Branca. Estaremos ao lado de Israel para fazer isso e aquilo, para o que der e vier, na saúde e na doença, na tristeza e na felicidade, até que a multipolaridade separe, né? Agora, a gente não quer guerra. Mas se tiver, vai ter que entrar. Porque não... Os Estados Unidos sabem que a abertura de um novo fronte irá sobrecarregar ainda mais a OTAN. Tem bala na agulha para tudo isso aí? Letras verdes. Países do Golfo disseram que não cederão território para ser usado para atacar o Irã e nem o espaço aéreo. Os caras já têm a senha aí, né? O Irã já disse que vai parar. Não gerou comoção. Países do Golfo já fecharam a porta. Gente, vamos... Aí já tem membro do Estado de Israel, com razão, falou, não, a gente vai atacar no nosso tempo e vai ser avassalador. Claro, tem que falar alguma coisa, né? Porque não dá para engolir esse sapo. Então, assim, não existe condições internacionais para Israel dar uma empreitada ainda com justa causa, assim, ou tentar forjar uma justa causa muito fajuta. Aí vamos para o continente africano, porque o Quênia ele se pronunciou aí sobre a tensão entre Etiópia e Somália, porque, lógico, o Quênia não quer uma guerra regional para piorar a sua condição, né? Aí fez uma proposta, e acho que a Somália já disse que não gostou muito, a Etiópia talvez não vá confiar muito, porque o Quênia tem
Tem um trelelê forte aí com as forças da OTAN, né? Então não sei se a Etiópia vai embarcar muito nisso aí, né? Matéria da Reuters. O Quênia propõe um tratado marítimo para acalmar a tensão Etiópia e Somália, que não foi recebido de maneira muito calorosa, tá? Aí eu pintei a Somália de rosa, o Quênia de amarelo, a Etiópia de laranja e o Níger, que eu vou falar depois, de verde, tá? Letras vermelhas. O Quênia propõe um acordo regional que permita o acesso ao mar a países sem litoral. Ele vai chamar várias conversas ali num acordo regional que abra portas para a Etiópia, né? Letras azuis. A Etiópia fechou um acordo, só para lembrar do caso que está dando estresse, né? Já falei umas 2 ou 3 vezes disso aqui. A Etiópia fechou um acordo com a Somalilândia, que é uma região autônoma. Região autônoma de fato da Somália, tá? Não é de direito porque ainda não se... falta chancelar. Agora, ela não é Somália. Só que a Somália trata como sua. E isso aí irritou, porque a Etiópia fechou um acordo direto com a Somalilândia, como se fosse um país soberano. E a Somália diz que isso é um ataque à soberania porque o direito internacional não reconhece. E a Etiópia é agora membro dos BRICS. Aí a OTAN já não vai deixar... A Etiópia tem boas relações com a Rússia, boas relações com a China, então a coisa ganha outra proporção. Letras azuis. Forças da OTAN trataram de se mover para apoiar a Somália. A Turquia fechou acordos, que eu discuti com vocês, acordo de segurança, inclusive, para ver se dissuadia a Etiópia. E vários países da bolha da OTAN perdoaram as dívidas da Somália. Percebam que teve um surto de preocupação humanitária aí e de solidariedade forçada à Somália pela sua situação. O governante da Somália podia bater na porta lá da Etiópia e, cara, obrigado aí, porque esse atrito fez eles me defenderem um pouco, né? E a Etiópia é BRICS, sempre lembrando, né? Então é muito raro que as forças apoiem a Somália, as forças da OTAN apoiem a Somália em qualquer questão, né? Já não apoiavam antes, agora que é dos BRICS, menos ainda. Mais uma matéria, agora sobre a questão do Níger. A Rússia envia instrutores militares e sistemas de defesa aérea ao Níger, afirma uma TV estatal do Níger. Letras vermelhas. O Níger já expulsou as tropas francesas do país, já falei com vocês sobre isso, assim como eu também destrinchei aqui com vocês o processo de levante militar que depôs um governo civil fantoche da França no Níger, e está rompendo acordos com os Estados Unidos, que tem uma base de drones no Níger. E agora, pelo que diz a mídia do Níger, está fechando vários negócios com a Rússia e parcerias. O Mali também fez isso, né? Então essa trinca Mali, Burkina Faso e Níger está sendo uma pedra no sapato ali na região para os interesses da OTAN, né? Letras verdes. O Mali, que eu estava citando agora para vocês, ele revelou interesse no sistema de pagamento da Rússia, que é uma alternativa para países sancionados. Já tem uma lista de países aí que aderiram, e isso... Por quê? Porque a Rússia já tomou uma rasteira do sistema SWIFT e do plano dolarizado. Aí ela está criando e gradativamente propondo essa alternativa, só que os países que aderem a ela sofrem muita pressão, por isso que alguns países aderem e depois voltam atrás. E, cara, sabe aquela coisa, eles ou eu? Aí vem os Estados Unidos e fazem essa pressão aí, né? E aí o último tema. Ato servis do líder japonês nos Estados Unidos. Espero eu, que o Japão esteja se curvando no momento para se fortalecer em termos militares e quando estiver mais forte, começar a botar mais aí as cartas na mesa, né? Espero eu. Espero que não seja puro e simples servilismo do Fumio Kishida, que é o líder político japonês. Traga a seguinte matéria. O primeiro-ministro do Japão pede apoio à Ucrânia. E o cara está pedindo para apoiar a Ucrânia, né? E chama a China de maior desafio estratégico em discurso no Congresso dos Estados Unidos. É servilismo mesmo. Se o Japão está fazendo o papel de servil para, num segundo momento, dar a volta por cima e mandar os Estados Unidos as favas, eles estão fazendo um bom papel. Esse pessoal merece prêmios de atuação, porque, olha, é um servilismo. Se não são servis, estão fazendo um belo papel.
Letras vermelhas. O Kishida também disse que a Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã. Eu faço duas leituras. A primeira é do Kishida, né? Elogiando os Estados Unidos por apoiarem a Ucrânia, que permitiram frear o avanço do barbarismo russo, segundo Kishida. Mas eu faço uma leitura mais adequada disso. O leste asiático pode ser a Ucrânia amanhã, se a gente entender que a Ucrânia é uma bucha de canhão dos Estados Unidos e o leste da Ásia também está se tornando isso. Eu concordo com Kishida, só faço outra leitura. Sim, acho que a Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã. Só que o risco não é da Rússia ou da China, o risco é dos Estados Unidos. Porque está fazendo a mesma coisinha que estava fazendo, está cevando o porco. Letras azuis. O Japão usou o exemplo de Hiroshima e Nagasaki para criticar a ameaça nuclear russa. Da Rússia. A ameaça nuclear da Rússia entre aspas, né? Porque os Estados Unidos dizem que o Putin faz chantagem nuclear, porque ameaça que vai jogar bomba na Ucrânia, o que nunca fez, né? São todas leituras bem distorcidas, assim, né? O que a Rússia diz é, a gente tem armas nucleares e constitucionalmente algo que autoriza o uso é o risco de integridade territorial. Então não coloquem isso em risco, isso é uma coisa lógica e óbvia. Isso na boca dos Estados Unidos vira, o Putin vai bombardear todo mundo com arma nuclear. Agora, o Japão, eu vi, não foi o Kishida que falou isso, eu vi, acho que foi em algum evento internacional, acho que até na ONU, uma representante do Japão falando isso. Agora sim, o Japão abraçar os Estados Unidos, olhar para a Rússia e apontar e falar e usar o exemplo de Hiroshima e Nagasaki, usando a Rússia como exemplo quando está abraçando quem bombardeou Hiroshima e Nagasaki, é brincadeira isso aí, né? É brincadeira. Isso só pode ser piada, né? É sério isso, então? Por isso que eu falo, uma coisa é a forma como o Vietnã conduz o seu flerte duplo para ganhar força, mas também o Vietnã ele teve um outro processo, né? Que é soberano, escorraçou os Estados Unidos de lá a muito custo, né? Houve um preço caro que pagou numa guerra contra os Estados Unidos, mas venceu, então é soberano. Mas faz flerte duplo porque também tem problemas com a China. Agora, o Japão é brincadeira, né? Nunca que a gente veria o Vietnã abraçar nos Estados Unidos fazendo menção histórica e tirando a responsabilidade dos Estados Unidos sobre o que fez no Vietnã, como o Japão fez aqui. É brincadeira, né? Tem que ter paciência essa aqui, hein? Olha, tem que ter paciência para ouvir uma coisa dessa e não mandar longe, né? Letras azuis. O Japão alterou a sua conduta pacifista, entre aspas, que é passiva, né? Um país ocupado pelos Estados Unidos militarmente, literalmente. Quando eu falo ocupado militarmente, Coreia do Sul, Japão e Alemanha, eu estou falando literalmente, tá? Não é, tem sentido figurado, não, é literalmente. O Japão alterou a sua conduta pacifista para fazer mais parcerias contra a China na região, com a autorização dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm ofertado um lugar na parceria AUKUS. A Austrália não está gostando disso aí, né? Aí, para fechar, mais nessa linha, o projeto bipartidário dos Estados Unidos busca 2,5 bilhões para a defesa nas Filipinas. Letras vermelhas. Os Estados Unidos exploram atritos no mar da China Meridional para jogar vizinhos contra a China. As Filipinas estão pintadas de amarelo, com um X ali ao mar do sul da China, e o Japão de laranja e parte da China de verde, tá? Só para ilustrar de quem eu estou falando aqui. Letras verdes. Os líderes do Japão e das Filipinas visitaram os Estados Unidos para aprofundar laços militares. Então, estão aí as buchas de canhão sendo preparadas, né? Preparar, apontar, né? O Kishida já falou aqui, né? Já deu toda que aqui, não. Quando ele diz que ali nas letrinhas vermelhas, me achei de novo, tá? Me perdi por alguns minutos, por uns segundos aqui. A Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã. Kishida tem que pensar direito nessa... Ele mesmo pode aprender com ele mesmo se ele prestar bem atenção no que ele falou, né? Ele vai aprender direitinho, né? Fala na frente do espelho isso aí, com bastante concentração e com um livro de história do lado,
História atual, né? É um livro de lições de atualidades, não é nem história. E um outro livro de história, né? Já para não apontar para a Rússia como responsável por Hiroshima e Nagasaki. Um livro de história do lado, de atualidades do outro, e falando no espelho essa mesma frase várias vezes, uma hora ele vai entender, né? Lógico que ele sabe, né? Então, chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para quem gosta, para quem pode, para quem quer apoiar o canal. Para aqueles que veem o canal, que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita, das propagandas que aparecem durante o vídeo para manter o canal, ficaria difícil mantê-lo. O que garante efetivamente o canal com esse nível de dedicação ao trabalho que eu faço aqui é o apoio dado por alguns de vocês, apoio financeiro, apoio pelo qual sou imensamente grato. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas, escolham uma delas, os que quiserem apoiar, logicamente, escolham aquela que for mais prática para vocês. Em qualquer uma delas vocês escolhem o valor com que apoiam, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, tá? Que é uma ajuda solidária. E os vídeos ficam abertos para todo mundo. Então, o que mantém o canal é a ajuda solidária realmente. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. Está aí o endereço. O endereço está ali em cima, né? O link. O Apoia-se é uma plataforma virtual. Acho que eu não falei isso antes. Agora, tem gente que usa o número do celular como chave Pix, número do CNPJ como chave Pix, número do CPF como chave Pix. Eu uso o e-mail, que é aquele que está ali do lado do Pix, ó, que é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem esse e-mail lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, ajuda aqui pelo YouTube diretamente, o botão Seja Membro fica embaixo do vídeo, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que for mais interessante para vocês. Repito, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho e repito, as 3 formas são muito bem-vindas, tá? Não estão em ordem de importância, estão em ordem aleatória. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.